Oi, no Conversar de hoje, o meu convidado é o Ismael Lima, que está aqui. Conta pra gente, Ismael, da onde tu veio, tu é de Osório, começa a contar pra gente. Bem, como a Márcia falou aqui, eu sou Ismael Lima, eu sou natural de Osório, nasci aqui em meados de 1980 e desde então eu cresci andando por todas as ruas aqui de Osório. Hoje estou como corretor de imóveis, mas uma nova nomenclatura aí que se torna mais uma evolução aí no mercado comigo aí, que é corretor corporativo. Tem um pouco de diferença aí do corretor de imóveis, né? Então, o corretor corporativo, tu acaba trabalhando e, de certa forma, com outros nichos no mercado. Não somente a corretagem imobiliária, e sim a corretagem com empresas. Tá? Então, é a prospecção de novos pontos para empresas, fábricas, bazares, enfim, corporativo ele abrange muito o mercado empresarial. Então esse é o meu foco hoje, né? Então, Tu vai a campo. isso, a campo. Eles mandam a missão e tu abraça ela e vai atrás. Então esse é o meu perfil hoje de negócio. Não só aqui no litoral. Não somente no litoral, não somente no Rio Grande do Sul em si. Então tem empresas aí que entram em contato comigo, porque como eu tenho os investidores, então eles acabam expandindo para outros estados e de tal forma continuam o contato comigo porque meus investidores também investem fora. Então, tipo, Santa Catarina, Paraná, São Paulo. Então, tem empresas que estão expandindo para essas regiões e acabam te dando a oportunidade de também criar negócios para fora. Então, onde tu aumenta o teu network, porque tu acaba fazendo parceria com outros corretores que trabalham nessa mesma vertente ali e acabam vindo as parcerias. Então é aquilo que eu aprendi. A gente tem que dividir para somar, né? Então eu vejo que o mercado ele mudou bastante e nem sempre as parcerias são tão sadias, às vezes tem alguns que não trabalham no mesmo perfil que tu, né? Então acaba que pode ter um probleminha, mas eu, graças a Deus, tive oportunidades boas aí, tive sucesso. Então problemas não aconteceram ainda, mas não é tão fácil, né? Achar parceiros de verdade, leais e comprometidos E com o que tem quanto que fazer. tempo tu tá explorando a corretagem desta forma? Dessa forma, foi da pandemia para cá que eu comecei a mudar a minha cabeça, a minha mentalidade, a forma de trabalho, a prospecção de novos clientes, a entrar no mercado de investidores. Então isso começou a mudar bastante, porque na pandemia a gente aprendeu muita coisa por conta de estatuto fechado, tu para de mostrar imóveis, enfim, tu tem que achar um outro meio de captar clientes. Então, o investidor ele já olha, eu já olho o negócio com outros olhos, como a gente diz, porque o investidor não precisa estar visitando o imóvel, mas para quando tu vai finalizar o negócio mesmo, porque é um negócio totalmente inverso. Tu monta um negócio para depois chegar com o número certo para ele e ele entender que aquele imóvel ali ele não está comprando daquela forma, e sim da forma que eu estou criando, entendeu? Então pode ser só um terreno, pode ser um terreno com casa, que na real aquela casa não vai permanecer mais ali. Estou vendo uma ideia para ele, vendo um contexto com uma rentabilidade garantida para ele, que é onde ele vê o negócio com um corpo maior, com o retorno dele, não quanto ele vai investir. Então é bem diferente mesmo do mercado imobiliário convencional. E o convencional juntando com essa novidade tem quanto tempo que tu atua? O convencional eu atuo já em torno de uns 20 anos.
Então é uma bagagem Já bem alcançou a longa, maioridade. bem longa, bem longa. Aprendi com os mais antigos mesmo da corretagem, até o que me levou para o ramo imobiliário. Infelizmente, eu perdi ele por Covid. Tá? Foi meu mentor, foi quem me ensinou a ter postura dentro de um negócio, quem me ensinou que as coisas não eram fáceis. Quem acha que o ramo imobiliário é fácil, eu vou entrar, vou ficar milionário da noite pro dia. Só se tu vem mesmo de um berço mesmo e tu tem uma boa estabilidade ali. Porque o restante ele é Suado. suado pra caramba e é o sobe e desce toda a vida. Isso aí faz parte. É a adrenalina do negócio e eu acredito que tudo que vem fácil vai fácil, né? Então a gente tem que lutar cada dia, dia após dia ali e buscar sempre uma versão melhor, né? E tu não é somente isso que tu atua. Tu também é treinador, tu tem outros requisitos. Como fala disso também? Que Olha, eu dei uma estudada no teu perfil se e tu é multitarefas. eu ali, se olhar no meu perfil ali, eu gosto muito de colocar frases que motivam as pessoas, porque eu aprendi aquela assim, toda informação que tu adquire, momento que tu guarda só para ti, uma tu tá sendo egoísta, né? Enfim, mas eu acho que toda informação sadia, ela tem que ser compartilhada. Então, daqui a pouco, uma frase que eu posto ali, ou eu crio, a maior parte daquelas frases que eu posto ali são criações minhas. Então, não tem nenhum autor embaixo. Quando eu tenho autor, eu coloco. Tá? Mas tu vai inspirar alguém. E eu comecei a ver isso ao longo do tempo e ouvindo opiniões até de amigos próximos que apostam também no potencial de que pode ser útil para alguém, né? Eu comecei a alimentar essa ideia de trabalhar um pouco também com pessoas. Então, esse é um projeto que está engavetado já há muito tempo, que eu tenho vontade, mas como a gente sempre diz, o tempo não é nosso, é dele lá em cima, né? Então, é ele que guia todo mundo. Então, eu acredito nisso. E eu tive que passar por muitos processos para poder ah, ter essa bagagem que eu estou tendo hoje. E quem sabe agora nesse projeto que eu estou desengavetando aí, que eu quero dar seguimento, que é ajudar as pessoas com o que eu aprendi, tá? E formas de treinamentos, daqui a pouco ter a situação ali de a gente formar uma palestra, alguma coisa assim, onde esse número de pessoas que estiverem presentes podem absorver alguma coisa que pode ser interessante, tanto colocar no seu meio profissional como no seu meio pessoal, entendeu? Então, de alguma forma vai ajudar. Eu já tive feedbacks já no meu direct do Instagram, pessoas bem distantes de mim, que eu não conheço, não sei nem quem são, me Uhum. seguem e tal, e eu tenho feedback ali de que me marcar ali numa postagem minha e ser, "Bah, era tudo que eu queria ouvir hoje, sabe? E isso é legal. É gratificante porque tu acabou de uma forma ali meio que não digo sem querer porque quando a gente coloca a gente está colocando, né, Com até objetivo. com objetivo, até com o coração, até um sentimento teu tu coloca para fora e tu não colocar para fora já tá te ajudando e acaba ajudando a pessoa que está lendo ou ouvindo. Então eu faço isso até por prazer, sabe? Então por isso que eu quero não somente dar treinamento de vendas, que é um plano meu ali, mas também dar um norte para as pessoas que de alguma forma estão à deriva, perdida, que todo mundo tem um propósito, tem um objetivo na vida, né? Porque sonhar todo mundo sonha. Eu tenho sonhos, cara, todo mundo sonha. E quando a gente sonha é porque a gente já teve lá, de tal forma que já teve lá. Então, para esse sonho se tornar se materializar, tu tem que ter objetivo. E o objetivo ele vai ter processo. E é como eu sempre digo, quem
suporto o processo e o propósito. Então eu levo isso muito comigo. E tu ajuda a pessoa ou as pessoas a traçarem esse trajeto Isso, através da tua mentoria, da tua isso. palestra. Da minha ideia seria Porque isso. tu passou na pele o que é se reerguer, Isso. né? É ter o poder de resiliência, como a gente fala, né? Então, ser Então tu resiliente, tem propriedade do que tu tá passando. isso é o que tu mesmo falou agora. É que nem quando a gente trabalha com vendas e tu vende. Quando tu vai dar um treinamento de vendas, tu dá treinamento com propriedade, tu mostra que tu teve resultados. Então, eu mostro com propriedade todos os resultados que eu tive. O que eu vendi, por quanto eu vendi, para quem vendi, como eu cheguei naquela venda, qual foi o processo da venda. Então, esses seriam os objetivos do treinamento. Mostrar para aquele que trabalha com vendas que ele também pode, mas seguindo o processo certo, tá? E suportando ali as adversidades que vem no meio do caminho. Que é quem segue um objetivo ali e quer chegar nele, não é, vou começar, deu, tá pronto, foi. Não, vai ter algumas situações que vai te testar, tá? Tanto no lado pessoal quanto no lado profissional, então tem que saber lidar com essas partes e não desistir, e não desistir. Então, eu tenho um amigo até que essa frase eu peguei para mim e pode ver que muitas vezes eu posto ali, que ele fala muito, que é o Eduardo Santos, que é quem para perde. E é realmente isso, quem para perde. Sabe? Então, As bênçãos têm que te encontrar no caminho. é isso aí. Tem que te encontrar e também tem que buscar, né? Tem que buscar e não acreditar e se crer, tem muita diferença. Acreditar, todo mundo acredita e chega, vira as costas, vai lá atrás e eu não acredito coisa nenhuma, né? Não, tem que crer que aquilo ali vai dar certo, tem que crer que aquilo ali vai acontecer. Entendeu? Então, é que nem assim, eu não acredito em Deus, eu creio. Eu creio em Deus, porque todos os momentos de dificuldades que eu passo, é sempre Ele. Tudo que eu passo é sempre Ele, na boa e na ruim. Porque eu sei que se eu estou num processo que está sendo dificultoso, para mim está tendo algumas barreiras, é Ele me testando que eu posso ir muito mais. Então eu sempre levei isso para mim. E críticas eu sempre levo para o lado construtivo. Então a gente pode ficar chateado em alguma situação, tu pode dar aquela baixada na barra ali, mas a gente tem que buscar não só ele lá em cima, com o auxílio dele, não coloca ele na frente de tudo, e também se mover. Se não, peraí, não é isso aqui que vai me travar. Isso, se existe um problema, existe uma solução. Então, para todo problema existe uma solução. Tu tem que o quê? Achar o caminho mais certo a fazer, não o mais curto, o mais certo. Se eu tenho que passar por isso, eu tenho que passar. E se eu passar, eu sei que eu sempre pude mais. Então é isso que eu levo comigo e que eu quero passar para as pessoas. Porque nós estamos numa era de que qualquer problema a gente pensa sempre no pior. A gente sempre pensa na besteira. A gente acaba se ocupando mais com o problema do que com a solução. No momento que a gente inverte os papéis, diz, pô, o problema já tem, já está criado o problema. Qual o caminho para a solução? Para, respira, pede orientação e segue o Desistir é caminho. fácil. É mais fácil desistir, né? É mais fácil existir. Mas não é o melhor caminho. Então, e o mundo ele é troca de energias, então eu tenho muito isso. O meio que tu tá, aonde que tu tá convivendo, isso aí muda bastante. A Pode tua te própria alavancar ou te. destruir. Então, eu já vivi esses mundos todos. Então, esses dois mundos eu já vivi. Então, eu não excluo totalmente o mundo que pode me destruir. Porque um dia eu posso precisar desse mundo para eu me reerguer. Porque
Para te cair é rápido, para te erguer é mais difícil. Mas só que no momento que tu caiu, tu for no fundo do poço, quando tu vem bem. Tu já esteve lá? Estive, Tu pode contar pra gente? posso. Isso aí não foi num passado tão distante, foi bem próximo, foi em 2011, no qual eu passei por muitas turbulências na minha vida. Foi onde eu tive foi meu primeiro relacionamento onde eu acabei. Perdi o pouco que eu tinha, perdi casa, não tinha lugar para morar, tendo família aqui em Osório. Nesse momento delicado, eu morava em Torres, que foi onde eu comecei no ramo imobiliário. E ali eu comecei a ver as diferenças entre amigos e amigos. Como, como diz só não vou lembrar o nome dele agora, que ele cita muito em podcasts, os amigos árvores e os amigos folhas. Os amigos árvores é aquele que cria raiz e fica. Os folhas é aqueles que vão com o tempo. E nesse momento ali, como eu falei, eu acabei ficando sem casa, eu dormi 60 dias numa calçada, no centro de Torres, estando com o corretor de imóveis, um dos que mais vendia em Torres, dentro de uma imobiliária que era uma das 5 maiores. Só não conseguia vender, eu não conseguia atender. E aí eu lembro até hoje que na primeira noite que eu fui, eu olhei, que em Osório tem um lugar bem semelhante, eu passo todo dia por ali, que é algo das mães artesãs, acho que é perto da Alpiasa aqui, né, no mercado. E tinha uns arbustos, isso lá em Torres, tinha uma casa assim das mães artesãs ali, bem no centro. E eu saí da imobiliária tipo meia-noite mais ou menos, que eu era o último a sair, era o primeiro a chegar, o último a sair. Fechei a imobiliária, limpei toda ela, saí, comecei a caminhar na rua, até todas as lojas e bares fecharem ali, você ficava até tarde. E aí eu olhei aquele cantinho, é aqui que eu vou ficar. Peguei numa loja lá que tinha de eletro, lá tinha uns papelões lá, botei um papelão no chão, a mochila que eu tinha, e ali eu dormi a primeira noite. Aí era tipo 3 horas da manhã, eu levei um susto, mexendo nos arbustos ali, eu levantei assustado e tal. Aí só ouvi a voz do senhor, disse, não, calma, calma, que eu já vi que tá aí desde de cedo aí, eu tô passando porque eu cuido das lojas e tal, e ver se tá bem. Não, não, tô bem, tô bem. Ele até conversou comigo, a gente conversou bastante naquela noite. O senhor que lembrava muito meu pai. E, e aí eu conversando com ele, eu consegui botar um pouco para fora as coisas e ele perguntou, mas tu, um rapaz bem vestido e tal, e tá dormindo na rua por quê? Comecei a falar para ele e tal. Ele, não, pode voltar a dormir aí, tomar um cafezinho, que ele dava com uma garrafinha de café, que ele tomava a noite inteira, deu um cafezinho ali, esquentou um pouquinho. Se era meados de julho, né? Julho, agosto, frio. E aí ele me emprestou tinha tipo um sobretudo, um negócio assim, me emprestou, me cobri com aquilo ali. E ali foi dali para 60 dias. Imobiliária, tomava meu banho, cuidava de tudo. Nesses 60 dias eu não E consegui. alimentação, como é que tu fazia? Eu chegava na imobiliária, sempre tinha um pouco do café do outro dia. O pessoal comprava café durante o dia ali, o que sobrava eu guardava num cantinho lá que ficava para eu comer. E depois pra rua, depois voltava. E era assim todos os E tu dias. não contou pra eles que tu Não, tava dormindo? não. Não, porque o mundo, principalmente o mundo da corretagem, é um mundo bem, como é que você desleal, de certa forma, tá? Tem muitos que
que não te invejam pelo que tu tem, sim pelo que tu é ou tá te tornando. Então, se tu é um destaque em vendas, ah, sempre vai ter um, dois que, pô, o cara vendeu de novo, pô, o cara tá, entendeu? Então, acaba acontecendo isso. Então, a gente acaba selecionando com quem falar. E não E ficou perceptível no teu rosto não o estado porque, que tu tava? não porque, o que acontece, tá? Ah, a gente, até esses dias eu vi um vídeo que foi bem interessante, vou comentar ele. Ah, a gente, quando tem as situações, a gente veste um personagem. E hoje é normal, isso aí, todos os dias. Tem muita gente que tá na rua, te dá um sorriso e tal, mas ele pode estar passando por um momento que tu não, nem imagina. Pode ser o pior dia da vida dele, ele pode. O que acontece? Vamos botar no contexto maior ali. Eu estava já em constante depressão. E a depressão é silenciosa. Ela não te dá sinais exatos. A depressão, uma pessoa pode ser depressiva, perdão, mas ela pode sorrir o dia inteiro, na tua frente, na frente dos colegas, ser o maior brincalhão da turma, mas no momento dela, sozinha, é a pior sensação do mundo, que é vazio. Desculpa. É bem vazio. E Só aí, quem passou pra saber falar, né? então, naquele momento ele foi muito marcante para mim. Isso em julho, agosto. E tu não queria Agosto, atrapalhar tua até família. setembro. E eu Porque não a tua queria, família poderia te. mas a preocupação. Então, a preocupação dos meus pais, eu não queria passar isso. Eles Ah, nem sabiam que tu tava não, dormindo na rua. não. Minha mãe não sabe até hoje. Vai saber agora, ela vai seguir. Entendeu? Então, muita gente está sabendo só agora. Tu foi forte. Né? Por não contar, por não. Porque é uma particularidade tua. Tu viveu aquilo ali. Aquele processo é teu. Tem muita coisa que a gente passa no processo que a gente não externa. Aí tu tá de carro do ano, tu tá com um carrão, tu tá bem vestido, entendeu? Isso que vale para as pessoas hoje. O status. Isso vale muito. E no nosso ramo é pior ainda. No nosso ramo a gente tem que mostrar que a gente está sempre bem. A gente tem que mostrar pro cliente ali o porquê que ele tem que investir aquele dinheiro, não em mim. Não está comprando somente imóvel, está investindo em mim, está investindo no meu profissional, em quem eu sou. Vou pegar R$ 1 milhão e vou entregar para o Ismael comprar aquele terreno para mim ali. Ele está me entregando meu R$ 1 milhão. Eu vou ter uma fatiazinha só daquilo ali. Mas ele está botando aquele 1 milhão no meu potencial, acreditando em mim, na minha parte profissional. Ele não sabe nem o momento como é que está a minha parte pessoal. Ismael, como que tu saiu dessa? Bem, Qual foi a virada de chave? esse foi só um começo, né? Eu saí de um relacionamento e ir direto pra rua. Depois veio outra situação, que foi dia 22 de setembro, a perda do meu pai. Hoje eu tô aqui com Mesmo ano, tudo em 2011. Eu perdi meu pai em setembro. Isso vai fazer 14 anos. Ele vai fazer uns 14 anos agora. E ter que segurar essa barra não é fácil, sabe? E a perda dele foi pior ainda, porque eu tava tentando me refazer dessa situação. E em seguida vem um baque desse, que eu não consegui nem me despedir dele, foi muito rápido. Eu tava lá em Torres, minha irmã me ligou para falar comigo que ele tinha se sentido mal e tal, que tinha ido para Porto Alegre, isso num dia. Daí eu sem carro, sem nada.
nem ele sabendo a situação que eu tava. Eu disse pro meu irmão, vou dar um jeito, vou pegar um ônibus aqui, vou pegar um Sul aqui e vou. Tá. Só que eu não sei se eu consegui hoje, porque já tá no final do dia que eu não vou conseguir passagem. Eu acho que amanhã de manhã é mais certo. Não, venha tranquilo amanhã que ele tá. Foi pro Porto Alegre no hospital, daí tu visita ele e tal. Daí, tá, beleza. E aí até outro dia a gente foi se falando e tal. Aí peguei o ônibus, tudo, consegui um dinheiro emprestado lá, peguei o ônibus, cheguei aqui na rodoviária, meu padrinho foi me pegar ali naquele corredorzinho ali que tem na rodoviária. E eu disse pra ele, nem vamos em casa, vamos daqui a Porto Alegre. Daí ele só olhou pra mim, Não ia adiantar mais. não dá mais. Nossa, ele já veio com a notícia. Aí quando eu cheguei na casa ali dos meus pais ali, já vi todo mundo, tinha bastante gente ali, a mãe tava ali e tal. Foi um momento assim que eu não tava querendo acreditar. E não dá pra acreditar, porque a mãe, ela é o teu braço forte, né? E o pai é a tua base. É quem te espelha, a força. E o meu chão saiu. E foi da noite pro Da noite pro dia. dia, sabe? O que deu nele foi infarto? Foi um infarto, deu dois. Deu um em 2. casa e o outro lá. Ele já tinha feito o procedimento quando ele chegou no dia. Uhum. E aí deu uma outra veia dele. E aí foi tentar fazer a correção tudo, mas não resistiu. Que eu digo, se ele tivesse até hoje aqui do meu lado, meu pai era pedreiro, meu pai era da obra. Então, de repente, até por isso que eu adoro obra, né? Porque eu trabalhei com ele, na época quando eu era moleque, eu trabalhei com ele nas obras, eu ia ajudar. Então eu tenho essa memória com ele. Todas essas memórias eu tenho com ele. Eu guardo. Então, que é o que eu faço com meu filho hoje, até hoje, eu crio memórias com ele. Quantos anos tá teu filho? Ele tem 7, vai fazer 8 em julho. Em julho. Vai fazer 8 anos em julho. Mês que o pai dele dormiu na rua. Veio uma recompensa pra ti. Grande. E o nome dele é uma benção, né? Bento. Entendeu? Então isso aí pra mim é muito, muito valioso. Então, ah, e não foi só a questão do falecimento do meu pai em 2011. Eu acabei sofrendo um acidente em dezembro, dia 24, dia 25, capotei o carro também quase. Mesmo ano. Esse ano foi cruel contigo, né? Foi. Nossa, Foi, 2011 foi um ano. Como que foi essa capotagem? Por que que capotou? Eu tava vindo de. Eu vim de dia 23, eu vim para Osório. Tá? Aí cheguei em Osório dia 23. No dia 23 mesmo, eu fui passar o dia 20, passar o 24 lá em Tours, voltei para Tours, voltei. Isso, nessa época eu já tava me erguendo. Teve o falecimento do meu pai, teve aquele período que eu dormi na rua, e aí eu eu falei pra minha mãe, até atropelei as coisas agora, mas, enfim, só retrocedendo um pouquinho na informação, até a chegada do meu acidente, meu pai faleceu tudo, aí um amigo meu me descobriu dormindo na rua, que eu voltei igual pra lá, fiquei mais uns dias, depois ele me ajudou, né, me ajudou, de certa forma, a sair, já de uma outra imobiliária, até, que daí até fui trabalhar com ele nesse período. Aí eu disse pra ele, cara, eu tenho que ficar um pouco em Osório com a minha mãe. Tem meu irmão, que não tá sendo fácil pra todo mundo, eu vou ter que ficar lá. Aí ele, não, vai tranquilo, quando quiser voltar, as portas estão abertas pra ti. Eu, tá, beleza, vim. Aí eu sempre vi a mãe triste ali e tal, meu irmão triste também e tal. Daí chegou um dia que eu falei pra minha mãe que, mãe, eu quero voltar pra Torres. Foi ali em novembro, por aí.
quero voltar para Torres, eu quero fazer o que eu sei fazer. E, enfim, peguei minha mochilinha de novo, voltei. Aí esse meu amigo me acolheu lá de novo. Trabalhei um tempo com ele, fechei um negócio. Aí o negócio foi tão, uma das coisas assim. Eu fechei um negócio para um amigo lá, e aí ele teria que pagar um valor de comissão e entrou um carro. E aquele carro era muito mais que eu tinha para receber. E ele, cara, tu sabe que o dinheiro que eu tenho, que eu tô recebendo aí, é para eu para outros fins. Ele falou para mim e tal. Tu não quer ficar com o carro e a diferença tu vai me pagando e tal. Cara, como é que eu vou te pagar? Meu? Eu tô me erguendo agora. Não tenho R$ 1 no bolso e como é que tu vai confiar em mim? Não, cara, eu confio e tal. Tu me paga o carro e tal. E aí eu, tá, beleza. E peguei o carro. Peguei o Estava sem carro. carro Tava mesmo? sem carro, peguei o carro. Era um Corsinha Sedã. Era um Corsinha Sedã, 2007. Branco, todo branco. Aí tá, peguei aquele carro e tal. Ah, tô de carro agora. Fui trabalhando e tal. Aí fechei o negocinho, paguei ele. Aí deu umas, umas 2 semanas depois. ah, isso já em dezembro, ali, entrada de dezembro ali, né? Tá. Aí, belo dia eu tô na frente da imobiliária do outro amigo meu com o carro. Aí tava passando uma moça assim, caminhando, com uma bolsa arrebentada, até era. Aí eu falei pro meu amigo assim, eu vou oferecer uma carona. Ele, vou oferecer, vou oferecer, o que tem? Eu ofereci, né? Aí tal, pegou a carona comigo, deu uma carona pra ela. E aí foi até a rodoviária e tal. Ela me agradeceu, dei um cartão meu, depois me mandou uma mensagem me agradecer. E aí foi tão gozado que a gente se conheceu naquela carona, que foi que ela hoje é minha atual esposa, a mãe do meu filho. Mas foi indo, aí vamos falando, daí foi entrando dezembro ali, né? Aí eu peguei, como eu falei, dia 23 eu vim em Osório, que da minha ideia era não passar o Natal aqui, sim lá em Torres, que é com a família do meu amigo lá, que a mãe deles tinha uma casa alugada lá e eu ia ficar com eles. E aí no dia 25 eu viria pra cá pra ficar com a mãe. Aí eu conversando com ela, não tinha WhatsApp na época, era mensagem, torpedo. E aí eu disse, não, eu vou estar em Torres, mas eu vou para Osório dia 24 da virada do Natal, eu vou. Daí te fala, tá, beleza. Daí eu vim para uma festa, daí eu fui dia 23 mesmo, pô, fiquei dia 24 lá, dia 24 da noite eu vim pra cá. Fiquei aqui numa festa aqui, depois eu fui achando lá encontrar. Aí encontrei ela, tudo. Na volta, ali perto da Maribo aqui, ah, devido ao tempo estar meio chuvoso também, e o carro que eu tava ele não tinha uma freagem muito legal. E veio um outro carro, meio que na contramão, e eu me assustei. E eu pisei no freio e saí fora do barranco. Ele capotou mais ou menos umas 8 vezes, pelas informações que eu tive depois. Eu voei pro lado contrário do carro pelo vidro traseiro, mais ou menos uns 15 metros. Eu não quebrei nada. Tive Desmaiou? algumas escoriações, desmaiei. Até foi uma sensação meio estranha que parecia que eu tava naquele filme, aquele Ghost, sabe? Uhum. Que os caras, o bandido mata ele, ele sai correndo atrás, mas não era o espírito. Aí quando eu meio que acordei, eu tava lá do barranco, asfalto atrás de mim, e eu senti uma dor aqui assim atrás. Eu bati com isso aqui, eu voei de costas. Só que eu caí na parte do barranco, da grama ali, né?
E aí eu subi no asfalto, assim, são flashes que eu me lembro, assim. Subi, aí uns 30 metros de mim, assim, tinha a ambulância de bombeiro, tinha um monte de carro parado e tal, todo mundo olhando pra lá, eu olhei o meu carro com as quatro rodas pra cima, assim, virado, aí eu não via nada lá, aí eu olhava pro pessoal, ninguém olhava pra mim, eu, deu aquela sensação, será que eu tô morto? Eu comecei a me Tocar. tocar e tal, será que eu morri? Aí nisso tem um senhor do lado, assim, pô, tá tudo bem contigo? Eu só lembro assim que eu perguntei, tá vivo? Que daí eu senti meio, sabe? Aí só vi a hora que ele chamou o pessoal, "Ô, tá aqui, que eu acho que eles estavam me procurando lá, né? Tava te procurando. Porque era muito mato ali, né? E aí a hora que ele falou aquilo ali, o pessoal virou pra cá e eu desmaiei. Aí depois que eu li só dentro da ambulância, que até quem é do resgate ali, é o Juliano, foi um amigo meu ali, colega de escola, que estava no resgate dos bombeiros, e ele me acompanhou até o hospital, porque eu estava sem documento, sem nada, ele me reconheceu ali e tal. Então eu só vi aquele assim de que os barulhos, só ouvi o barulho da ambulância assim e mal abri os olhos, só vi aquela luz assim, dentro da ambulância, assim, os flashes. Foi uma sensação bem estranha, assim, bem louca, assim. E aquilo ali ficou muito marcado para mim também, porque ali eu renasci, né? Eu, então, algum propósito eu tenho que cumprir aqui, né? Alguma coisa eu tenho que fazer aqui. Até nesse momento que a gente está hoje aqui, eu estou vendo que ele está se cumprindo. Eu estou contando a história que muita gente não sabe. E foi tudo isso em 2011. E tu chegou a ficar hospitalizado? Eu fiquei um dia e meio, acho que foi. Eu só lembro que eu falava no hospital, indo para o hospital, que só chama meu irmão e não fala para minha mãe. Para não assustar ela, porque ela tinha recentemente perdido o pai, né? Setembro para dezembro é muito pouco tempo. Aí chega a notícia ali. E não chegaram a falar pra ela? Não chegaram a falar para ela. Aí o meu irmão foi lá. Meu irmão foi lá. Mas graças a Deus eu fui bem atendido. Fui no hospital de Osório mesmo, fui bem O carro atendido. deu perda total. O carro deu perda total. Depois até esses dias eu tava com um amigo meu, eu expliquei, cara, vamos dar uma olhada. Ele tava olhando o Google ali, né? Uhum. O Maps aqui, ele disse, meu, quer ver que eu vou te mostrar um negócio? Puxei, papapá, se tu puxar no Google agora ali, o endereço da minha mãe, tá lá o carro. Com um pano vermelho, ele todo amassado, batido ali. E quando eu fui no ferro velho, no desmanche, quando estava o carro que rebocaram, o guincho levou, eu fui com meu irmão lá para retirar e, e a gente mandar para Torres. E aí eu não acreditei. No estado que ficou o carro. Quando eu olhei assim, daí até o cara do guincho ali, ele. Daí o meu irmão falou assim: tá o carro do meu irmão, tá, sofreu um acidente. Aquele ali? Tá, e teu irmão, cadê? Se não, tá aqui. Não. Sério? E o dono do guincho ele se surpreendeu. Ele não acreditou que eu tava de pele. Ah, não quebrou nada, mano? Não, ficou só uma cicatrizinha aqui assim. Sabe? Isso aqui é uma cicatriz do meu acidente. Que é o que ficou. Então, isso aí foi o ano de 2011 por qual eu passei todas as situações. E dali por diante eu comecei a ver que nada assim, que às vezes, tu tá apavorado ali, um boleto para pagar, uma conta para pagar. Ah, é só fazer o que tem que ser feito. Faz que aquilo ali vai passar. Começou a ter um outro olhar. Comecei a ter outro olhar. Mas onde eu saí mesmo da situação ali de tentar controlar a depressão, porque a gente nunca elimina ela, né? Até tem os estudos, tudo, a gente nunca elimina ela, a gente consegue amenizar, a gente consegue
sabe? Maquiar é Estabilizar. estabilizar. Tá? Eu, até esse meu amigo que não tá mais entre a gente, ele que botou na imobiliária que me apresentou, que é o cara, foi um canal do dono do maior canal de motivação do YouTube, que é o Nando Pinheiro, que até depois eu prometi para mim mesmo que por causa dos vídeos dele eu consegui, no início eu achei besteira, depois teve um vídeo que praticamente, sabe, era eu naquilo ali. E dali por diante eu fui me alimentando todos os dias, porque a motivação é todos os dias. Todos os dias. Tu tem que te alimentar de algo que te motive. Hoje o que mais me motiva é meu filho. O eu acordar do lado dele, ter o abraço dele, ter o beijo, o, o até logo, o deixar ele na escola e me pegar rapidinho, sabe? Então aquele momento assim. E a gente vai conversando até a escola, trajeto da escola até de casa até a escola até em casa, a gente sempre está conversando e eu sempre mostrando para ele que ele, bom, eu só falo o melhor para ele, Tu é o incentivador dele. sabe? Então, Ele é teu parceirão. meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro, meu chaveirinho, meu grude ali. E tento sempre mostrar para ele que às vezes ele tá fazendo uma coisa, mas eu não vou conseguir. E aí eu vou ali, não, filho, tu vai conseguir. No teu momento tu vai conseguir. Tu não precisa desistir agora. Tu quer não fazer agora, não faz, mas não desiste. Que diferente, né? Tá? Então, até Sim. me gravou bastante. Até, eu fui esse final de semana que eu sempre vou no, numa lancheria, a gente comer o famoso enroladinho que ele gosta, que é o preferido dele, salsicha e tomar o suquinho dele. Aí eu vou com ele, daí fomos com o priminho dele, ele conversando com o priminho dele, ele me chamou bem a atenção que ele falou assim, que a gente tem sempre, ele falou que tem que acreditar no que tu quer e nunca desistir dos seus sonhos. 7 anos de idade. Se perguntar para ele o que o pai dele faz, o pai é corretor de imóveis e faz as pessoas felizes. Ai, que coisa mais linda. Então, Isso é o que tu transmite pra ele. sabe? Então, eu nunca falei que eu vou sair de casa para trabalhar para pagar as contas. Eu sempre falo para ele que eu vou fazer alguém feliz, eu vou trabalhar para fazer alguém feliz. Porque o retorno, ele é Consequência. consequência. Isso mesmo, ele é consequência. Então, tu vai trabalhar para aquilo acontecer. Então, o objetivo é realizar o que tem que ser realizado. A consequência, ela já vem. Então, eu sempre trabalho isso nele, sabe? Ele tem canalzinho de YouTube dele, ele quer ser youtuber, e a gente vai incentivando. Como é que é o nome do canal dele? Aí é uma incógnita, porque ele toda hora tá trocando. Ah, é? Foi ontem eu conversei com ele sobre isso, filho. Tudo a gente tem que se tornar referência. Ele é um bom ouvinte. Tudo a gente tem que se tornar referência. Quando te torna referência, tu é lembrado. Quando a gente é lembrado, a gente sempre vai estar ou nos olhares das pessoas ou na boca de todas as pessoas. Então, no momento que tu definir realmente o nome que tu quer no teu canal, as pessoas vão começar a te ver mais e aí ele vai começar a crescer mais. Eu vou ficar famoso, pai? Isso é consequência do que tu vai fazer. Dele, então tá. Eu disse pra ele, com tudo isso tu vai criar um nome, vai te tornar referência, as pessoas vão te buscar por esse nome, outras pessoas vão passar o teu nome para outras pessoas. Então, tu acaba que uma pessoa que ela vê hoje, ela vai passar para outra. Então, e assim tu vai sendo lembrado. Que no futuro tu pode criar uma marca com esse teu nome, tu pode, posso ser igual o Enaldinho, te espelha no Enaldinho. É uma boa inspiração. Então tá bom. Então
Vamos escolher um nome, então. Então, estamos naquela de escolher o nome agora. Para ver se ele E para manter o nome. manter o nome. Escolher e manter. É. Então, é tipo isso. É o que eu quero daqui para frente, poder trabalhar nos novos projetos, que é trabalhar com as pessoas, mostrar que a gente tem, todo mundo tem um poder de resiliência, a gente só tem que trabalhar isso. Tá? Nós temos que sempre prezar pelas pessoas que nos querem realmente bem. E aquela palavra maldita, sabe, aquela palavra destrutiva que vem para ti, tu tentar usar isso como uma alavancagem bom, primeiro de tudo, tu tem que gostar de ti mesmo, sabe? A gente não tem que provar nada para ninguém. A gente não tem que agradar ninguém. Se as pessoas se inspiram em ti, se as pessoas se espelham em ti, é porque tem algo melhor, algo bom para se espelhar em ti. Por exemplo, eu como corretor, tem pessoas que se tornaram corretores de imóveis por causa de mim. Outras eu trouxe para o ramo e formei corretor. Vi potencial, disse para ir, acreditar em mim, são loucos, são loucos, acreditaram, mas eu tenho exemplos aí bem próximos que veio me agradecer por estar hoje no ramo que está. Por ter conseguido comprar um carro, por ter conseguido ser visto por outras pessoas com outros olhos, e eu fortaleci ele. Cara, não deixa esse ego te levar. O ser visto por outros olhos tem que ser visto como referência. Não se tu é bom ou se tu é ruim. Porque tem pessoas que quando tu começou te zoaram, hoje te respeitam. Porque estão vendo a pessoa que está te tornando. Então tu tem que pensar em ti. Ele tem um filho também. Pensa no teu filho. Tá? Para que ele possa andar na rua e falar com orgulho com a profissão que o pai dele tem hoje. Que é o que eu levo sempre pro meu filho. Então, hoje as pessoas me veem, até meio que me rotularam aí, tá? Dos resultados que eu já mostrei, que tá ali. Então eu estou me tornando, eu não sou ainda, mas estou me tornando uma referência no que eu sei fazer de melhor. Então, com isso tudo, mais a experiência que eu tenho desses 20 anos de profissão, fora outras profissões que eu já trabalhei, cangaceiro, servente de obra, trabalhei com uma empresa fazendo limpeza de rede de energia elétrica, que é podando as árvores no meio do mato com a motosserra, cortador de grama, cortei grama, tenho um cartãozinho guardado até hoje, com o mesmo número que eu tenho hoje de corretora, meu número que eu tinha que eu cortava grama. Não tem ruim para ti. Não tem ruim. Então, eu digo assim, eu trabalho no que eu amo e trabalho com o que eu gosto, pessoas. Meu trabalho que eu quero seguir, que é, como tu falaste ali, prestar uma mentoria, ou aplicar uma palestra, dar treinamentos, tudo isso vincula as pessoas. Então eu gosto disso. Tá no meu DNA querer ensinar, tá no meu DNA querer passar informação. Então são 20 anos. Transmitiu que o teu Imagina conhecimento. eu adquirir tudo isso nesse período e eu não estar mais aqui, eu não compartilhei com ninguém. Então, de certa forma eu já tenho compartilhado, porque teve que nem um rapaz, eu falei, que se tornou corretor de imóveis, eu tenho outro que era em Torres, trabalhou comigo, eu ensinei ele a trabalhar também, ele era garçom, hoje é um dos melhores corretores de imóveis de Torres. Tenho outro que ele também ele era daqui de Torres, mas estava morando no Pará, foi embora para ali, começou comigo também, foi minha dupla de vendas, vendemos muito junto, ele não sabia nada, eu ensinei.
o mercado imobiliário para ele. Hoje ele é dono de uma das maiores imobiliárias de Torres. E ele comprou o nome da outra imobiliária que ele começou comigo. Então ele é dono das duas hoje. Tá? Então, se eu conseguir com esses que trabalharam no meu meio, eu acho que tem muita gente ainda aí fora que precisa de uma oportunidade de ser visto de tal forma. Então, e ter alguém que guie. Então, esse Porque tu já sabe o caminho. ah, e a questão de atendimento também, porque o vendedor, ele pode ser, eu posso aplicar o treinamento tanto para o vendedor corretor de imóveis quanto para o vendedor de varejo, coisa e tal, porque a questão é atendimento. E agora eu vi muito, depois da pandemia, as pessoas ficaram muito carentes de atenção. Ou eu quero conversar contigo olho no olho, eu quero te ouvir, vem me visita aqui e tal, porque ninguém podia falar mais com ninguém. Ficou tudo online. Então ficou muito artificial. Então hoje quem buscar esses velhos hábitos, que é o visitar, conversar, aperto de mão, o cliente fechou o negócio, parabenizar ele, chegar e dar um abraço, entendeu? Isso aí, O olho no olho, o olho né? no olho, isso aí conta bastante. Tá? Então, tu tem que buscar o cliente para perto de ti. Eu sou crítico muito de atendimento, que eu chego às vezes numa loja e ou eu demoro a ser atendido, parece que eu sou o cliente fantasma, ou quer ver a palavrinha que eu não sei quem é que ensinou isso no comércio, mas é aquele velho que tá assim, tu entrar numa loja ali e falar, no que posso te ajudar? Se eu, pô, vim para comprar, não vim pedir ajuda. Eu vim para ser atendido. Sabe, eu tenho exemplos de vendedores que me atendem em Torres que eles praticamente vendiam para mim na sutileza, não. Ah, tinha dois vendedores lá que se eu fosse comprar um sapato com eles, eu saía com um terno completo pelo atendimento deles. E Ismael, a tua história merece ser contada em livro. Tu já pensou nisso? Sinceramente, não. Não, Uma ideia? é uma ideia, sabe? E eu acho que todo mundo tem uma história, todo mundo tem algo a falar. Do buraco da depressão ao topo da emoção. Ah, Ó, fica tem a um dica, título aí. fica a dica, fica a dica. Ou se alguém quiser escrever esse coautor aí, estou à disposição Vou escrever esse teu livro então. para ser o ator principal aí. Porque eu perdi amigos para depressão também, recentemente também, da mesma profissão que eu. Daqui a pouco ele não teve essa oportunidade. Eu até vi um vídeo, eu gosto muito de olhar vídeos, né? Então isso me alimenta, eu consigo também, me alimentando com esses vídeos, eu consigo também, tanto eu me expressar, e daqui a pouco eu vejo um vídeo, daquele vídeo me dá um insight ali, eu crio uma frase na hora e pum, dispara. Era automático. Tá? Tem um vídeo ali, eu só não lembro o nome de quem falou ali, que ele tinha, que ele assim, tinha um amigo que eles sempre se falavam, vamos tomar um café, vamos não sei o que, vamos fazer tal. E aí o amigo tentou cometer o pior pela própria vida ali. E, e aí ele ficou sabendo e falou, pô, como é que tu não me fala disso? Como é que não fala que tu tava assim e tal? Aí eles criaram um código entre eles. Quando um não tá bem, o outro manda uma mensagem ou liga, ou manda. Tem 8 minutos? São os 8 minutos mais decisivos da vida de alguém. Nossa. 8 minutos de peso, hein? E eu quero te agradecer, te presentear e te agradecer Muito por obrigado. tu ter tido um tempo na tua agenda para compartilhar a tua história aqui com a gente no Conversar com a JM. É uma história que eu tenho certeza que vai levantar pessoas,
que vai ajudar pessoas que, quando eu te ouvi pela primeira vez, me encantou e disse: essa história merece ser compartilhada. Por isso que eu te convidei para te compartilhar a tua história. Tenho certeza que vai levar as pessoas assim: nossa, ele superou, ele conseguiu, eu também consigo. Ah, E é isso que tu passa, né? eu que agradeço, tá? Agradeço a oportunidade. Eu não tinha contado assim para ninguém, tá? Boa parte da minha história. Então, são poucos, Me tá? sinto honrada. Então, como eu falei, é o cara lá de cima que escreve tudo, que mostra tudo e o momento certo. Então, esse momento chegou de falar. Até quando eu falei ali do canal que me motivou ali, que é o Nando Pinheiro. Quem quiser também pode entrar ali no YouTube ali, já aproveitar depois de ver esse vídeo aqui, aproveita já, dá uma esticadinha ali, já olha Nando Pinheiro, dono do maior canal de motivação do YouTube. Ele até conversou comigo há uns dias atrás aí, tá louco para ver o Osório novamente. Quem sabe numa próxima oportunidade a gente faz um evento com ele. Exatamente, nós Tá? estamos no quinto, vão ter muitos. Vamos Então, alinhar isso. é um cara que ele já ajudou muita gente com a voz dele, com os vídeos dele, e eu sou uma prova viva de que ele me ajudou. Então, boa parte da minha história de eu estar aqui contando e da forma que eu estou contando, e essa inspiração vem dele. Então, vai meu agradecimento ao Nando Pinheiro também, que eu tive o prazer de conhecer quando eu disse que depois que eu saí desse fundo do poço ali, eu prometi para mim mesmo que eu queria conhecer ele, e eu conheci. Promovi 2 palestras dele, uma em Osório e uma em Torres, onde eu coloquei em Osório 450 pessoas no GO e 550 pessoas em Torres, na Ubra. E ele veio e deu a palestra, e eu só ouvi pessoas falando muito bem e que se sentiram muito bem. Então, foi uma forma que eu fiz de agradecer a ele e ao universo por ter me apresentado. Assim como eu agradeço agora que eu creio muito no universo, e muita gente não crê nisso, mas eu creio, e eu digo para crer também porque o universo, da forma que a gente lança, ele conspira a favor, sim. Então, dessa forma que a gente está fazendo hoje aqui, mais pessoas vão ouvir. Agora é a minha história, tá? É a minha história, e espero poder, tá, dessa forma ajudar alguém. E quem estiver passando por um momento delicado na vida, nessa situação, eu falei agora ali, pega a melhor pessoa que vai ser tua ouvinte e pede 8 minutos. Vai valer. Pode ter certeza. Tá? Eu agradeço, obrigado de coração, e estou à disposição aí para o que precisar da minha pessoa, eu vou estar aqui. Obrigada. Obrigada e até o próximo Conversar com a JM. Tchau, tchau.